Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre tênis. Carlos Alcaraz avança a final de Roland Garros, estava ganhando de Lorenzo Musetti, quando conseguiu a quebra no quarto set, o tenista italiano acabou desistindo, né? Acho que fisicamente exausto, não sei se sentiu algum problema, alguma lesão, não pediu atendimento médico, acho que pela exaustão, já meio que sabendo que não ia ganhar o jogo, ele acabou pedindo ali para acabar com a partida antes mesmo, para evitar qualquer tipo de problema, e com isso o espanhol está na próxima fase, um jogo que nos dois primeiros sets foi maravilhoso de se assistir, mas só durou até lá, né? Porque depois disso 6-0, 2-0 para o Alcaraz e a gente volta naquela velha história do Lorenzo Musetti às vezes ser uma Coca-Cola de 3 litros. Já viu aquelas Coca-Cola de 3 litros que você compra? O preço é maravilhoso. Aí você pensa, pô, o preço é ótimo, né? Pra que comprar dois se você tem três? Mas chega no meio, né? Tanta Coca-Cola que acaba o gás, né? E aí, o Musetti não é a primeira vez que isso acontece. Quem não lembra do Roland Garros de 2021, que ele fez 2-0 contra o Djokovic, né? E levou a virada no nível desses, né? Acho que foi 6-0, 6-0, alguma coisa assim. Porque é aquela história, né? Fisicamente o Musetti ainda tem esses problemas. Hoje foi um pouco assim estranho, né? Porque ano passado ele tinha conseguido até aguentar mais contra o Djokovic, levou pelo menos até o quarto set em alto nível. Hoje já no terceiro set a queda de nível foi muito grande. Então assim, um pouco estranho demais ele cair tão cedo, porque assim, por mais que seja o Alcaraz, foram só 2 horas de jogo, né? Tipo, até menos do que isso nos dois primeiros sets. Então, é muito cedo, ainda mais pensando no atleta top 10, para ele desmoronar fisicamente como aconteceu. Mas é o que acontece. Para mim, assim, não é uma barreira tenística que está afastando o Musetti das grandes glórias, e a gente vê isso nos dois primeiros sets. Muita gente subestimou o cara, e ele conseguiu nivelar muito o jogo contra o Alcaraz. Ele tem muito talento, uma mão absurda para volear, para variar, né? Ele tem ângulos paralelas, slice, curta, voleio. O cidadão tem um talento natural para jogar tênis surreal, mas fisicamente não aguenta ainda, né? E esse é o aspecto do jogo que ele vai ter que melhorar. É nítido que ele deu um passo adiante. O Musetti deste ano é melhor do Musetti de 2024, de 2023. Não à toa ele está no top 10. Não à toa, neste momento, Lorenzo Musetti é um dos grandes protagonistas do tênis. Mas é aquele negócio, né? Para bater de frente com o Alcaraz não é uma questão apenas do nível de tênis, também é uma questão física, né? E o Alcaraz leva o jogo a um nível fisicamente muito brutal, porque ele tem muita velocidade nos golpes, obriga você a ter uma explosão muito grande para chegar neles. E é aquele negócio, né? Corre para tudo quanto é lado da quadra, várias vezes prolonga os pontos. Mas assim, o Alcaraz só tem coisas positivas a tirar desse jogo? Não, porque de novo ele se complica de uma maneira desnecessária. No primeiro set, tá 5-4 com o Musetti, ele tinha tido as chances de quebrar o Musetti. Na hora de fazer o 5-5, o game dele é muito erro não forçado, ele vai jogar uns pontos com pouca inteligência, se desespera muito fácil. E aquele negócio, o melhor momento dele no jogo, quando ele quebra o Musetti ali no segundo set, ele faz um 6-5, aí do nada faz aquele game, óbvio que é muito méritos do Musetti ali, mas os erros não forçados, a dupla falta, entende? É aquele negócio, tem horas quando ele perde o controle da partida, aquilo que está muito num fluxo, ele começa a ficar muito instável, começa a cometer muitos erros, né? Já viu quando você faz uma receita, né? Às vezes você tem toda a confiança nela, mas você erra no sal, aí vai estar coisa, joga leite, joga farinha, aí fica tudo lá, ficando uma coisa muito pior do que estava antes, né? Parece o Alcaraz naqueles momentos de instabilidade, né? Porque ele tenta fazer tudo menos o simples, né? Na hora lá do set point, foi tentar um winner de forehand desequilibrado, jogou para fora, né? E ali, na hora de disputar esse momento do 6-5, sacando para fechar o segundo set, ele também cometeu vários erros, mas ali já dá para ver o Musetti declinando fisicamente. No tie-break, o Alcaraz se impôs e conseguiu vencer a parcial 7-3 no tie-break. E como a gente já sabe, do terceiro para o segundo set não perdeu mais games e se impôs de uma maneira que o Musetti claramente não conseguia mais acompanhar o ritmo do jogo. Mas fato é que assim, o Alcaraz teve momentos muito bons na partida, mas de novo tem essas instabilidades que são perigosas. E agora, eu tenho até uma dúvida que eu deixo para vocês. Quem que você acha que o Alcaraz prefere enfrentar na final? O Djokovic ou o Sinner? Porque é muito válida essa questão, visto que nos últimos 4 jogos oficiais, vamos deixar isso muito bem claro, oficiais, né? Porque tem um jogo lá de exibição que o Sinner ganhou, mas é exibição, né? Agora, a questão é, os 4 jogos oficiais entre o Sinner e o Alcaraz, os 4 últimos encontros, 4 vitórias do Alcaraz, né?
Agora, quando você coloca o jogo contra o Djokovic, né, muda a figura, né? O Djokovic, ele ainda consegue vitórias contra o Carlos Alcaraz, né? Tipo, nos últimos 2 jogos foram vitórias do Djokovic, né? Uma delas no Saibro, que foi as Olimpíadas, e teve a vitória este ano no Australian Open. Então, assim, eu acho que o estilo de jogo do Djokovic incomoda mais o Alcaraz, porque ele faz o Alcaraz pensar muito mais. Ele varia muito mais o jogo, ele alterna muito mais os golpes, ele é muito mais imprevisível do que o Sinner. Porque o Sinner, de certa maneira, o problema dele não é você saber o que o Sinner vai fazer, é lidar com a velocidade do jogo. E o Alcaraz é talvez o único que consiga lidar com isso de uma forma muito natural, entende? De igualar a velocidade do jogo, entende? Ele é o único que está conseguindo fazer isso atualmente. Mas como ele consegue fazer, ele coloca o Sinner na posição de desconforto, ele força demais, erra demais, entende? Esse é o ponto, né? Agora, mesmo que o Djokovic não bata tão forte na bola quanto o Sinner, ele obriga o Alcaraz a fazer coisas diferentes e sair da zona de conforto, entende? A variação, as mudanças de ritmo. Tanto é que se você for ver qual foi o adversário, vamos tirar essa semifinal daqui, porque nem foi um jogo completo. Qual foi o adversário que estava mais incomodando o Alcaraz? O Dzumhur. Aí você pensa, por que o Dzumhur foi o cara que mais incomodou? Porque mexeu mais a bola, obrigou ele a bater mais em movimento, variou mais o ritmo, ia mais para a rede, fazia aqueles voleios, entende? E ele jogava simples, né? O Dzumhur não é um cara que você vê lá, ele igual o Musetti, que tem todos aqueles recursos, né? É o backhand de uma mão na paralela, aqueles ângulos absurdos. Mas jogou simples, né? Mas só de jogar simples, com estratégias inteligentes, né? De não fazer algo óbvio, de você trazer dinâmicas diferentes do jogo o tempo todo, você coloca dúvidas na cabeça do adversário, entende? O Alcaraz não joga contra o Sinner pensando muito, porque ele já sabe que vai vir uma bola muito rápida, aí quando ele consegue antecipar, ele consegue devolver muito rápido. O Djokovic já muda muito mais esse ritmo e isso obriga o tenista a pensar mais. Eu acho que quanto mais o Alcaraz tem que sair da zona de conforto, mais ele fica errático. E eu acho que o Djokovic consegue fazer isso melhor, tanto é que a gente viu isso no Australian Open, né? O Alcaraz ficou muito mais desconfortável lá do que enfrentando o Sinner, seja nesse jogo agora em Roma, ou até mesmo nos confrontos anteriores, mesmo que os jogos fossem muito apertados, né? Tipo, o Alcaraz ainda estava jogando tênis que ele gostava de jogar. Então, eu acho que, assim, desse jogo que vai vir para a final, eu acho que o Alcaraz tende a respeitar e a sentir mais o confronto contra o Djokovic do que o Sinner. Mas aí depende de quem vai avançar, é outra história. E por outro lado, o Djokovic tem tido muito mais dificuldade de lidar com a velocidade do jogo do Sinner do que com a intensidade, com todo o repertório do Alcaraz. Então, vamos ver o que acontece na outra semifinal. A tendência é que a gente veja mais um Alcaraz e Sinner, e esse jogo, pelo visto, vai ficar muito frequente, né? Vamos ver a gira de grama, né? Na grama o Sinner é menos confiável, o Alcaraz, por incrível que pareça, virou um monstro na grama. Nas quadras duras o Sinner é muito confiável, o Alcaraz menos, entende? A gente não sabe o que prever do que vem pela frente, né? A gente acha que vai ver muito Sinner e Alcaraz, mas nem sempre isso vem acontecendo. Inclusive, a final deles em Roma foi a primeira em um torneio grande entre os dois, né? Tipo, em Masters 1000, Grand Slam. Então, vamos ver o que acontece. A gente tem a chance de ver pela primeira vez o Alcaraz e Sinner numa final de Grand Slam, que caso aconteça, pelo amor de Deus, seja um jogo melhor do que aquela pelada que foi ano passado, porque foi uma pelada, um jogo muito fraco, assim, tem nível de tênis, a quantidade de erros não forçados que passou de 100 somando os dois, né? Não é isso que eu quero ver numa final, né? Então, assim, que seja melhor, que seja pelo menos igual aquele jogo no US Open de 2022, né? Agora, vamos ver o que acontece. E vamos ver o que o Djokovic vai aprontar para cima do Sinner. Se aos 38 anos ele conseguir vencer o Sinner, eu vou te falar um negócio, né? Fica difícil argumentar que ele não é o melhor da história. Mas esse é o desafio. Aos 38 anos vencer o atual número 1 que está jogando uma velocidade acima dos demais. Então, a ver o que acontece. Alcaraz na final, Musetti faz boa campanha, mas fisicamente ainda precisa trabalhar mais, né? Porque tá faltando resistência, né? Ele é igual o Michael no início do GTA V, a resistência dele é um quadradinho do 5. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.